Se você está procurando um guia definitivo de pixel art para iniciantes, direto ao ponto e sem enrolação, esse vídeo foi feito para você. O que é pixel art? Pixel art é um estilo artístico retrô que é muito utilizado em jogos mesmo nos dias atuais. E nesse estilo de arte, os artistas precisam organizar os pequenos pixels em imagens coerentes e harmônicas, que formam os diversos elementos dos jogos, como seu personagem, arbustos, espadas, casas, e enfim, galera. Esse estilo de arte retrô fez muito sucesso na década de 80 e 90, compondo a parte gráfica da maioria esmagadora dos jogos da época, marcando uma geração nostálgica dos lendários jogos do Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, jogos estes que fizeram parte da infância de muito jogador barbudo atualmente. Mas o que é um pixel? O pixel é a menor unidade que compõe uma imagem digital, representando um único ponto de cor na tela, e cada pixel combina 3 cores primárias, vermelho, verde e azul, para formar uma ampla gama de cores, e são as combinações de diversos pixels e suas cores que permitem aos monitores exibirem as suas belas imagens atualmente. Mas espera aí, já que todas as imagens são compostas por pixels, logo tudo é pixel art? E isso não é verdade, pois a pixel art é uma forma de arte digital onde organizamos cada pixel para formar as imagens. O artista organiza esse pixel com a intenção e o objetivo certo, sabendo onde cada pixel precisa estar precisamente e qual a exata cor que ele deve ter para formar um desenho que faça sentido. E além disso, diferente das grandes escalas dos monitores, as pixel arts têm padrões de tamanho muito reduzidas. Normalmente em pixel art, especialmente focada para jogos, existem alguns padrões extremamente comuns de se trabalhar, e são esses padrões: 8 pixels por 8 pixels, 16 por 16 pixels, 32 por 32 pixels, 48 por 48 pixels, 64 por 64 pixels, 96 por 96 e 128 por 128. E bom, acima disso já são consideradas artes muito complexas para jogos, ou até podemos chamar de pixel arts realistas. E dito isso, por qual nível você deve começar? Comece respeitando as etapas e o seu processo evolutivo. Os padrões de artes que vão entre 8 pixels por 8 pixels até 32 por 32 estão de excelente tamanho para um iniciante. E obviamente você precisa fazer uma progressão, iniciando com artes de padrões 8 por 8 e depois aumente a dificuldade gradativamente, indo para 16 por 16 até finalmente chegar em 32 por 32 e se sentir confortável com esse padrão maior de pixel art. Mas de 48 por 48 até 64 por 64 são padrões de artes já mais ideais para pixel artistas de nível intermediário, e acima de 96 por 96 deixe isso para pixel artistas avançados e profissionais, pois esse tipo de pixel art dá muito trabalho para se fazer, galera. E o que eu preciso para começar? Antes de tudo, você precisará de um software, e existem diversas opções excelentes no mercado. Por exemplo, se você tem um computador, os melhores são o Azeprite e o Photoshop, porém ambos, apesar de excelentes, são pagos, sendo que dentre essas duas opções, o Azeprite é de longe a melhor opção, muito mais barato que o Photoshop e muito mais utilizado pela grande maioria dos pixel artistas profissionais. Porém, você tem a opção de usar o LibreSprite, que é uma versão open source feita com base no Azeprite, e ela é gratuita. E o Pixel Studio também na sua versão desktop. Esses dois são gratuitos e ótimas opções para você começar. E para computadores extremamente antigos e mais fracos, você pode usar o Piskel e o Pixelart. Ambos são gratuitos e rodam direto no navegador, então basta ter acesso à internet nesse computador antigo, podendo ser utilizado até mesmo em celular. E falando em celular, nesse tópico o melhor para você seria de longe o Pixel Studio na sua versão mobile. Certo, escolhido então o seu programa, agora eu vou dar diversas dicas para você aplicar nas suas pixel arts. Então já começa evitando esses erros básicos. Como esse é o seu primeiro contato com pixel art, certamente você cometerá esses erros básicos em suas artes, mas relaxa que isso é normal. Olha só as minhas primeiras pixel arts. No.
Tá rindo, né? Então olha só agora as mais atuais. Vai ficar julgando aí, né? Então relaxa e confie nas dicas do pai. Evite doubles. Os doubles acontecem mais em linhas que fazem ângulos, sendo basicamente pixels dobrados e que criam essas quinas ou serrilhados em seus traços, engrossando essas linhas e tirando toda a suavidade da sua arte de modo geral. E o ideal é sempre retirarmos os doubles e suavizar o máximo possível as linhas dos nossos desenhos. Comece seu desenho de forma tranquila, rabiscando até de fato você conseguir chegar no objetivo inicial. Mas assim que você achar que seu desenho ficou legal, a primeira coisa que você deve fazer é dar uma limpada na sua pixel art e eliminar todos esses doubles, deixando o seu desenho mais clean. Jags. Os jags acontecem quando criamos uma linha reta, mas que precisa fazer um certo ângulo. Pois bem, iniciamos as nossas linhas com um valor padrão de pixels, mas do nada mudamos esse padrão, quebrando a fluidez dessa linha. Por exemplo, se subirmos de 2 em 2 pixels fazendo uma linha reta e de repente fazemos uma linha com um valor diferente com 4 pixels, 3 pixels e depois retornamos para 2 pixels, percebe o quanto que isso vai quebrar essa fluidez, ou seja, essa quebra deixa um aspecto bem desagradável para sua pixel art. Então corrija buscando sempre um padrão de pixels uniformes em suas linhas. Cores saturadas demais. É comum acreditarmos que um tom saturado e chamativo vai deixar nossa pixel art mais bela e destacada, mas na verdade causa um efeito contrário, forçando a vista de quem está olhando a sua arte com esses tons intensos. E se a arte estiver em um jogo, por exemplo, essa saturação causará fadiga visual no jogador e ele vai abandonar seu game rapidinho. Então busque escolher tons médios a princípio, nem saturados demais e nem sem saturação ao ponto de deixar sua arte pálida e sem graça. Essa região aqui da sua paleta de cor sempre será a mais indicada por conter uma saturação mediana e ideal. Luz e sombra. Toda arte precisa trazer efeitos de luz e sombra para alcançarem aquele aspecto 3D mais chamativo. E você deve sempre definir o foco de onde vem a luz em primeiro lugar antes de adicionar luz e sombra em sua pixel art, para que assim você possa distribuir essas cores de maneira uniforme e corretamente. Ou seja, cores claras para pontos de maior foco de luz e sombras coerentes para onde a luz não chega tanto. Outline. Outline é um contorno que adicionamos em nossos desenhos para que ele se destaque do fundo. E você pode ou não adicionar outlines em seus desenhos, pois o fato de não ter outline não é um erro em si. E o mais comum é a galera usar o contorno em preto ou até mesmo em branco para destacar ainda mais a sua arte. Porém, uma dica matadora aqui é você aprender a aplicar outlines coloridas. Afinal, elas têm um poder impressionante para suavizar o contorno do seu desenho, ao mesmo tempo em que destaca bem as partes do objeto que está sendo representado. Mas obviamente você não vai usar cores aleatórias, né? Escolha uma cor mais escura na mesma tonalidade da parte colorida do objeto em que você está contornando. Por exemplo, se a pintura interna é verde, selecione um verde escuro para fazer a outline. Se a pintura interna for azul clara, use um azul mais escuro. Porém, existe um detalhe: caso seja uma parte iluminada, essa lógica inverte. Então, na prática, a sua outline, quando passa em partes mais claras com incidência de luz, ela deve ser numa tonalidade muito mais clara do que a coloração da parte interna. E esse macetinho vai dar um charme especial para suas pixel arts. Beleza, você já sabe quais erros precisa evitar e quer meter a mão na massa, então bora! Você deve primeiro criar um novo projeto no seu software utilizando os padrões para iniciantes que eu mencionei anteriormente. Então o tamanho dessa sua arte vai variar entre 8x8, 16x16 ou 32x32. Escolha uma dessas opções. Mas é importante também definir qual desenho você irá criar. Você vai fazer uma maçã? Vai criar uma árvore? Quer desenhar uma pedra, um guerreiro?
Enfim, você precisa definir isso. E antes de tudo, escolha também uma referência de imagens ou até pixel arts desse desenho que você escolheu, para você se basear e se inspirar na hora de criar o seu. O próximo passo é iniciar fazendo uma silhueta. Isso mesmo, essa dica é extremamente importante e facilita demais a criação das suas pixel arts. Ou seja, você nunca deve iniciar a sua arte já detalhando ela e criando como se ela já estivesse sendo finalizada. Faça uma silhueta antes de tudo. Avalie se a forma do seu desenho te agrada, faça ajustes, correções até chegar na silhueta ideal e aos poucos vá adicionando os seus detalhes. Esse processo não é uma regra, mas facilita e muito. Comece pela silhueta do desenho e corrija até chegar na forma ideal, e aí adicione os detalhes como roupas, acessórios, rosto, mas tudo com uma cor única, para só então no fim do processo, no último passo, você detalhar, adicionando luz e sombra, colocando mais tons de cores na sua arte e deixando finalmente no último passo a animação da sua pixel art. E agora surge uma dúvida muito comum de pixel artistas que criam artes para jogos, que é: qual padrão de pixel art devo seguir para as artes do meu jogo? E uma dica é usar de referência o seu próprio personagem principal. Se ele é feito em um padrão 32x32, use esse padrão para basear todo o seu jogo. Ou seja, cada elemento que você criar, coloque o seu jogador ao lado para sempre comparar as proporções. Mas com isso também surge outra dúvida muito comum. Então, se meu personagem é feito em 32x32, todos os arquivos de arte do meu jogo devem sempre ser criados em 32x32, já que o meu jogador tem esse tamanho? E os chefões, como fica nessa história? Sendo que eles precisam ser maior que o meu jogador. E não, galera, você não precisa criar todos os arquivos nesse tamanho fixo. O ideal é usar o seu jogador como referência, para basear o tamanho dos outros elementos e manter tudo coerente. É comum sim chefões ou alguns inimigos ou até outros elementos como construções, por exemplo, serem maiores que o seu jogador. E é óbvio que uma casa para um jogador de 32x32 não vai ter o mesmo tamanho que ele, né? Mas ao colocar o jogador do lado, esses elementos precisam parecer harmoniosos entre si, precisam parecer que fazem parte do mesmo mundo. Imagine o seu jogo ter chefões que giram entre 50 pixels até 90 pixels de altura, e o seu personagem principal tem 16 pixels. Tô te falando, nós vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? A menos que esses chefões ou inimigos sejam colossos dentro desse jogo, esse tamanho está muito desproporcional. Então, um personagem ideal nessa situação, nesse cenário, precisaria ter perto de 50 pixels de altura para fazer mais sentido e tudo ficar mais coerente, pois os chefões já seriam sim grandes, porém ainda assim seriam proporcionais com relação ao seu jogador. E bom, galera, existem inúmeras outras dicas e técnicas que eu poderia passar nesse vídeo, por exemplo, dicas sobre teoria das cores, pixel perfect, camadas, mas o vídeo ficaria gigantesco e se você está iniciando, esse guia acabaria ficando complexo demais para você. Porém, você pode encontrar todo esse tipo de conteúdo e o melhor conteúdo sobre pixel art do mercado no curso Aprenda Pixel Art, que sai do zero, te ensinando profundamente toda a base da pixel art e cobrindo as dicas dadas aqui nesse vídeo, e vai até as técnicas avançadas, técnicas de animação, e no fim você até mesmo anima um boss de um jogo. Olha só que insano isso, galera. Eu vou deixar o link para você conferir tudo sobre esse curso aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E exatamente agora aqui nos cards vai aparecer um vídeo review completo que eu fiz sobre esse curso. Deixa aqui embaixo o seu comentário, hype esse vídeo e se inscreve no canal. Eu espero demais ter ajudado vocês, galera. E eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!